Vamos lá? Desculpa, gente. Muito boa noite a todos e todas aqui presentes. Agradecemos muito a presença de todos. Estamos aqui hoje com o professor Luciano Sattler, que vai dialogar com a gente em relação à inteligência artificial, uma abordagem sociotécnica na educação. O professor Sattler é doutor em administrador pela FEA-USP, membro do Conselho Estadual de Educação de Minas Gerais, onde preside a comissão temporária designada para elaborar as normas para a oferta da modalidade EAD, ensino à distância, utilização de TICs, né, tecnologias da informação e comunicação, e inteligência artificial na educação básica. Ele também é membro do Conselho Deliberativo do CNPq, no período de 2020 até 2024, e foi o primeiro pró-reitor de educação à distância do Brasil. Atualmente também é CEO da Certificedu. Muito bem. Microcertificações com blockchain e inteligência artificial. Antes de passar a palavra para o professor Luciano, eu gostaria de agradecer imensamente a articulação realizada pelo professor Guilherme Marbach, por nos permitir que Luciano bata esse papo aqui conosco, nesse evento que é uma parceria entre o NPGA, o Núcleo de Pós-Graduação em Administração, aqui da Escola de Administração, juntamente com o PDGS, o Programa em Desenvolvimento Territorial e Gestão Social, também aqui da escola. Então, Luciano, uma vez mais, muito obrigada, fique muito à vontade. Eu vou iniciar te auxiliando aqui. Obrigado, professora Andréia. A gente precisa falar no microfone por causa do YouTube, né? Ah, então tá bom. Tá, joia. Boa noite, gente. Boa noite. Agradecer aqui aos dois programas por esse convite. Hoje tivemos uma banca que foi realmente muito boa, muito significativa. Agradecer ao professor Guilherme Marbach, meu amigo de muitos anos, por essa oportunidade de estar aqui em Salvador com vocês, a professora Andréia, e a cada professor e professora. Deixa eu só me localizar aqui. Quem é professor aqui na Federal, levanta a mão só para eu ver. Quem é estudante de pós-graduação? Estudante de graduação? Tá. De qual graduação? Tá ótimo. Excelente curso para estar aqui. E o fato de vocês estarem aqui, provavelmente vocês estarão num trabalho melhor remunerado do que os seus colegas que não vieram daqui a alguns anos. Talvez seja bom chegar mais para perto aqui. Acho que vocês vão gostar. O tema nosso, inteligência artificial, uma abordagem sociotécnica na educação. Vamos para o próximo. Isso aí é uma breve apresentação, já foi feita. Eu só queria destacar esse fato do Conselho Estadual de Minas, onde eu estou hoje pelo segundo mandato, e nós criamos, isso é único no país, nós criamos essa comissão que vai colaborar com o Estado para uma adoção de diretrizes para a inteligência artificial na educação básica. É claro que nós estamos falando de inteligência artificial generativa. Se eu falar algum conceito que vocês queiram melhor explicação, só levanta a mão e fala: professor, o que é inteligência artificial generativa? Que aí eu paro e eu explico, tá? Mas, e nós agora, por causa dessa iniciativa, vamos receber um evento da Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico da Europa, dos países ricos, né? Vão fazer lá em Minas no ano que vem. E a gente quer disseminar um pouco. O que está acontecendo hoje na educação básica brasileira? Lembra aquele filme Tudo ao Mesmo Tempo Agora? A educação básica teve a BNCC, que mudou toda a matriz curricular. Aí teve agora o novo ensino médio, aí reformaram, agora tem o novo ensino médio. E foi aprovado na BNCC um eixo interdisciplinar chamado cultura digital. Então, todas as escolas do Brasil precisam inserir o tema da cultura digital
que inclui pensamento computacional, desde a educação infantil até o ensino médio e o ensino técnico. E depois disso, depois da promulgação da BNCC, foi aprovada uma resolução pelo Conselho Nacional de Educação, que foi apelidada de BNCC da computação. O que a sociedade chega à conclusão? Hoje, nós estamos precisando de um outro tipo de alfabetização. Nós temos a alfabetização de letramento, saber ler e escrever, mas nós vamos ter que ter uma alfabetização para aprender a lidar com as mídias, que inclui redes sociais, porque nós estamos sendo enganados pelas redes sociais em vários aspectos, viciados pelas redes sociais, e agora cada vez mais com as chamadas deepfakes, que são as mentiras que parecem verdades. Então, dentro em breve, alguém vai publicar um vídeo com o seu rosto e até você vai achar que é você. Mas é uma mentira. Mas é tão perfeito que é uma deepfake. E agora, a computação, ou seja, eu entender do pensamento computacional e o que o computador pode fazer por mim, a informática, o que eu devo fazer com o computador. E aí chega a inteligência artificial no meio disso tudo. Então, nós nem conseguimos implantar a BNCC da computação ainda e estamos atropelados pela inteligência artificial. E por isso que esse tema da abordagem sociotécnica é tão importante para nós, porque tem a ver com essa nova alfabetização que nós todos precisamos passar. Eu vou explicar por quê. Próximo. Primeiro, para quem é meio desesperado, eu deixo vários recursos adicionais, que eu não vou abordar esses slides. Então, está na minha apresentação. A apresentação vai ficar com o professor Guilherme, vai poder distribuir para vocês o PDF. Isso aqui está ao final. Então, para quem quiser se aprofundar um pouco mais sobre a questão da pesquisa sobre inteligência artificial, tem aquela revista da USP, sobre o impacto da inteligência artificial no mundo do trabalho. Aí você tem aquele site da Organização Internacional do Trabalho, Observatório Brasileiro de Inteligência Artificial, como me proteger nas redes sociais, a vida real da sua selfie. O Caso Brasil, de uma universidade de Essex, fala sobre o impacto no mundo do trabalho. E ali, um detox de redes sociais. Tudo isso são recursos adicionais, além daquela parte de educação midiática e como usar a IA na educação. Tudo isso aí são links que eu deixo para vocês após a minha fala. São recursos adicionais para quem quiser aprofundar na pesquisa. Próximo. A pergunta-chave aqui, o spoiler, todo mundo já ouviu falar ou já usou a inteligência artificial generativa, não é isso? A questão é como não permitir que ela se torne uma inteligência artificial degenerativa. Porque os riscos são muito grandes. Muito grandes. Próximo. Então, quando a gente fala de uma abordagem sociotécnica, o que está acontecendo? Para a gente conseguir lidar, controlar, regular, usar a inteligência artificial, nós precisamos fazer bom uso de máquinas, de softwares, e ao mesmo tempo temos que ter gente preparada para fazer isso, inclusive o controle social. Por isso que fala que é uma abordagem sociotécnica. Nós vamos usar máquinas e vamos usar gente. Então, por exemplo, hoje as redes sociais estão mais ou menos se organizando para poder identificar para nós quando uma foto é uma foto de uma coisa verdadeira ou uma coisa que foi criada por uma IA. Quando um vídeo é verdadeiro ou quando foi criado total ou parcialmente por uma IA. Isso está vindo tão forte que nós precisamos de máquinas. É o técnico para ajudar a identificar que aquilo é falso. Foi criado. Mas só a máquina não vai dar conta. Nós precisamos de gente educando e usando as máquinas
para controlar isso. Então tem a ver com essa nova alfabetização, que reconhece que as forças sociais, a tecnologia, as convenções sociais, o governo, a sociedade precisa se organizar para lidar melhor com esse mundo. E não vamos pensar que isso é algo para o futuro. Nós já estamos imersos nisso. Nós já estamos debaixo do impacto da inteligência artificial. Quando você assiste Netflix, é a inteligência artificial que está recomendando filmes para você. Quando você consulta o Google, você está usando inteligência artificial. É a inteligência artificial que está te respondendo. Quando você chama um Uber, é a inteligência artificial que está escolhendo o motorista e definindo o preço para você. Quando você acessa o LinkedIn, o Instagram, o TikTok, você está usando inteligência artificial purinha. E o que aparece no seu feed, o que aparece de notícias para você, foi selecionado por uma inteligência artificial. Olha o poder que essa coisa tem. Quando você usa o WhatsApp, você está usando inteligência artificial. Quando você usa o seu celular hoje é uma porta da inteligência artificial. Então, isso muda o mundo do trabalho, muda a educação, muda o nosso jeito de lidar com o mundo, né? E a abordagem sociotécnica, por quê? Próximo. Olha aqui alguns riscos. Isso aqui é um documento que o governo americano lançou agora no início do ano sobre um padrão para você fazer a gestão de risco na inteligência artificial. Muito obrigado. Obrigado. Então, quais são os problemas, né, os riscos aumentados pela inteligência artificial? Aquelas ali que eles chamam informações QBRN. São informações nefastas. Como construir uma arma química? Como construir uma arma biológica? Como construir uma arma radiológica? Como construir uma arma nuclear? Se você tiver dinheiro e tempo, hoje você entra na internet e você tem todo o plano para construir uma bomba atômica de baixo impacto, sem ter o míssil que vai levar lá, mas você leva ela na mala e explode em algum lugar. Materiais biológicos perigosos, isso é o que está nessa sigla QBRN. Isso aumenta muito o risco no mundo inteiro. Confabulação, ou seja, alucinação. Quando você começa a conversar muito com a IA generativa e ela alucina, responde coisas malucas, né? O New York Times deu uma matéria no ano passado de um homem que se suicidou depois de conversar por 3 dias e 3 noites sem dormir com uma inteligência artificial generativa. E ficou conversando e tal, e perguntando, e aí ela responde conforme a sua resposta, a sua pergunta. Como ele era pessimista com o fim do mundo, a questão climática, ela foi ficando pessimista e ela falou, e ele no final, tem escapatória? Ela disse, não. A continuar do jeito que está, não há escapatória. Ele levantou e suicidou. Ela alucina. Ela sempre vai responder, mesmo que seja uma resposta alucinada. Ela pode fazer recomendações perigosas ou violentas. Foi o que ela recomendou para esse homem. Olha, eu no seu lugar me matava. Ele levantou e se matou, né? Problema de privacidade de dados, que hoje nós não temos mais. O impacto ambiental, a inteligência artificial hoje, ela é a maior ameaça ambiental que nós temos no planeta. Ela consome água como uma cidade, energia elétrica como uma cidade. Por isso que os países ricos estão comprando grandes data centers aqui no Brasil, porque aqui tem muita água ainda. Então eles querem instalar aqui para tirar a nossa água, para isso. E a configuração humano-IA. Como que vai ser isso, esse relacionamento nosso com as máquinas? Ontem, eu publiquei hoje no meu blog, inovaçãoeducacional.com.br, uma matéria do The Guardian, falando do primeiro homem que foi preso na Inglaterra por criar imagens falsas com IA de crianças sendo abusadas sexualmente.
Ele começou a pegar rosto de criança nas redes sociais, criar vídeos, deepfakes falsos, com essas crianças em situações horríveis de exploração sexual, de violência, de estupro, e começou a vender essas imagens na dark web. Foi preso, 18 anos de sentença, saiu ontem. Né? Tem a ver com esses problemas que surgem dessa configuração humano-IA. Ela pode ser positiva, pode ajudar muitas coisas, mas pode piorar o que há de ruim na gente. Né? O problema da integridade da informação, da degradação sexual, foi o que eu acabei de falar, proteção intelectual. Né? Hoje você tem artistas fazendo protesto porque a música deles foi usada para educar uma IA. Então, se você tem alguns programas de inteligência artificial hoje, alguém já fez música com inteligência artificial? Aqui? Eu fiz. Ficou ótima, estou quase vendendo já. Mas eu entrei lá com um prompt na IA. Eu falei, olha, eu quero uma música em tal estilo, quero vozes assim, quero 4 vozes, eu quero que ela dure 2 minutos e meio, eu quero um ritmo tal, eu quero que ela tenha uma sonoridade da década de 90, misture um ritmo de house, e criei a música. Ela veio com... Eu falei, quero 4 estrofes, quero que fale do amor perdido, que eu quero recuperar. E ela me entregou uma música completa, de 2 minutos e 50, com 4 estrofes, super bem cantada, com ótimos arranjos, demorou 15 segundos para fazer a música. E eu mandei a música para vários amigos meus. Nossa, gostei demais, quem é o artista? Me manda mais. Né? Não identificaram que foi feita por IA. Agora, essa IA faz músicas porque ela aprendeu a fazer músicas com artistas de verdade. Então, eles estão se sentindo usurpados por terem chupinhado, né, as músicas deles. A mesma coisa agora com filmes. Os artistas de filme. No ano passado teve uma greve, no início do ano teve uma greve dos tradutores e roteiristas de Hollywood, porque hoje você faz um roteiro de filme em 15 segundos. Né? Depois você faz a adaptação. Artistas. Eles estão pegando as imagens dos artistas e criando um artista fake, mas com imagem de artista de verdade, que às vezes até já morreu. Né? Então, como fazer a proteção intelectual? Toxicidade, bias, homogeneização. Se você entrar hoje numa IA generativa e falar assim, gere para mim uma imagem de uma pessoa rica, feliz e bem-sucedida. Ela vai te entregar uma imagem de uma pessoa branca, de olho azul e que parece um americano. Ela é racista. Ela tem bias, ela tem desvios, os mais variados. Ela não vai representar um brasileiro, ela não vai representar um indiano, ela vai representar o povo que criou ela, que são americanos, geralmente das classes mais enriquecidas daquele país. Né? Cadeia de valor, integração de componentes, a maioria de nós não sabe como funciona uma IA e o que faz isso chegar até nós. Toda a rede de componentes, todos por exemplo, o Brasil hoje, toda a infraestrutura de internet brasileira, a maior parte hoje é dominada por uma empresa chinesa, chamada Huawei. Os Estados Unidos proibiu essa empresa lá, porque tem vários pontos que demonstram que ela é capaz de espionar. Quando você usa o celular, ela está captando tudo que você fala. Então, como é que é a infraestrutura? Como é que é o software? Como foi construído? Quais são os buracos que esse software tem para espionar a gente? Aí você fala, Luciano, isso aí é ficção científica. Faça um teste hoje. Faça um teste hoje. Coloque o seu celular do seu lado aqui. E fala assim, nossa, estou querendo fazer uma viagem lá para João Pessoa. Já fez esse teste? O que acontece em seguida? Exatamente, o seu celular está te espionando, está vigiando o que você fala, está lendo seu pensamento. Já é IA, já é IA. Né? Então,
essa questão de cadeia de valor e da segurança de informação. Não quero ficar aqui, isso aqui é a síntese de por que é necessário nós nos educarmos para trabalharmos um controle, uma abordagem sociotécnica da inteligência artificial. E a educação tem um papel fundamental nisso, né? Então, para falar de educação, aí eu vou pedir a vocês uma gentileza. Eu não sou palestrante profissional, não vivo disso. Eu ministro palestra para tentar reduzir o que eu gasto com psicólogo. Porque como eu estou muito em crise com as mudanças, né, aí eu tento dividir a crise com todo mundo para eu ficar melhor. Então, meu objetivo é que vocês entrem em crise também, né? E para diminuir minha crise, de vez em quando vocês tiram uma foto de algum slide. Esse aqui, por exemplo, é um que eu quero pedir a vocês que tirem uma foto. Porque aqui, para quem quer começar a entender os impactos da inteligência artificial na educação, eu fiz essa live com o professor Matar, presidente da ABED, dia 4 de junho, está no YouTube, e fiz essa live com o reitor da FMU em São Paulo, dia 3 de abril, a Voz do Conhecimento. Então está disponível no YouTube, dedique um tempo que você já vai avançar bastante nos conceitos relacionados a IA e educação. Vai mudar completamente a educação no mundo inteiro e eu vou explicar por quê. Posso passar? Esse aqui também é bom tirar foto. Eu fiz essa publicação, está disponível online. Falo sobre a personalização com o uso da IA na educação. Foi publicado pela Associação Nacional de Educação Católica no mês passado. Está nesse site aí, o impacto da inteligência artificial na personalização das relações de ensino e aprendizagem. Se você é professor ou professora e não mudou o seu plano de avaliação do ano passado para cá, considerando o impacto da inteligência artificial, você já está corrigindo somente trabalhos da inteligência artificial. Ponto. É isso. Tem que mudar tudo na avaliação de aprendizagem, né? E essa revista, se vocês pegarem aquele QR Code ali, ela está disponível de graça. Inteligência Artificial aplicada à educação. Entre no QR Code, baixe ela. Foi feito pela GoMining, que é uma empresa brasileira parceira minha de inteligência artificial na educação. E tem esse artigo meu lá, a nova disrupção, como as instituições de ensino podem empregar a inteligência artificial generativa para aprimorar a educação à distância. Então, baixa a revista naquele QR Code ali para ter uma introdução sobre IA e educação. Ah, esqueci. Esse aqui saiu agora, quinta, né? 23? Quarta, não lembro. Semana passada, a agência Lupa publicou essa matéria, está muito boa. Tem uma fala minha aí sobre IA e a necessidade de nós termos uma IA brasileira para garantir a nossa soberania nacional, tá? Então, depois vocês entrem lá nesse site da Intervalo Lupa e tem essa matéria na íntegra. Isso, o Vitor fez um bom trabalho, o repórter. É uma matéria grande. Tem uma fala minha. Educadores devem ter medo da inteligência artificial? É um material bem rico também, tá? A questão é, quem aqui lembra do Renato Russo cantando para nós na canção Índios, né? E ele dizia assim, olha, o futuro já não é mais como era antigamente. O futuro antes era muito mais administrável, né? As coisas hoje estão muito mais aceleradas, as mudanças muito mais aceleradas, né? E a mudança tem a ver com o quê? Qual é a crise que nós estamos passando? A primeira crise é a crise da nossa relação com o inumano, né? Que crise que é essa? Eu recomendo esse livro aqui para vocês, Maneiras de Ser, do James Bradley. Ele traz um livro muito bacana que fala que as pessoas são inteligentes, têm inteligência, sim, mas os animais têm um outro tipo de inteligência. As plantas têm um outro tipo de inteligência. As máquinas têm um outro tipo de inteligência.
É lógico que a inteligência humana não pode ser replicada. Eu sou dessa linha. Ela pode ser imitada, mas plenamente ser plenamente inteligente uma máquina como nós somos não é. Porque a inteligência depende de corpo, a máquina é descorporificada, e a inteligência depende de espírito, a máquina não tem espírito. Nós temos. Seja qual for a religião que você siga, e mesmo que você seja ateu, nós temos um espírito. Isso está comprovado cerebralmente, por imaginamento cerebral. Mas aqui ele vai falar, olha, nós estamos cavando a nossa própria destruição, né? Aí a questão climática também, por não sabermos lidar com essas outras inteligências do inumano e querer antropomorfizar o que não é humano. Ah, então eu quero que a máquina pareça comigo, eu quero pensar que o animal pensa igual a mim, eu quero pensar que o vegetal pensa igual a mim. Não, cada um pensa de um jeito diferente. Mas as reações estão aí para provar que até as rochas têm as suas próprias formas de reagir e agir no mundo, né? Então é um livro muito bacana, fascinante, que faz esse desafio para nós entendermos essa inteligência planetária, tá? E esse autor, ele é bom porque ele entende de inteligência artificial, entende de automação, é um artista e é um ativista. Então é um livro bem bacana para a gente entender essa questão do inumano. A segunda questão da nossa crise existencial hoje tem a ver com o desumano. Você deve ter visto alguém hoje no seu caminho para cá, ou alguma notícia no jornal, que você fala assim, isso é desumano. Viu ou não viu? Eu vi. Liguei, hoje eu estava tomando café, passou uma notícia, ó. Fulano desapareceu em Porto Seguro, o seu carro foi encontrado queimado e parte do seu braço foi encontrado a 10 metros do carro. Estava na notícia hoje de manhã. Isso é desumano. Quando você está no trabalho e você tem um chefe psicopata, que hoje o que mais tem é chefe psicopata ou sociopata. Nós conhecemos alguns, né, Guilherme? Quando é que você identifica um sociopata? É quando ele não sente nada por ninguém além dele mesmo. E o psicopata, além de não sentir nada por ninguém, nenhuma empatia, gosta de fazer os outros sofrer. Hã? The Office é uma série boa para mostrar isso. Sociopatas, psicopatas, né? São desumanos. São aqueles que não entendem, né, o humano. Agora, o problema é que a nossa escola, o modelo de escola que nós temos, é uma escola para desumanizar. Porque esse modelo de escola, olha, aqui à esquerda, era uma fábrica de tecelagem em 1910. E ali à direita era uma escola em 1910. Viram que é igualzinho? A escola que nós estamos acostumados foi uma escola criada para a primeira Revolução Industrial, para formar pessoas que trabalhassem com as máquinas em linha de produção. Esse modelo de escola, que todo mundo aprende as mesmas coisas ao mesmo tempo, do mesmo jeito, no mesmo lugar, com as mesmas fontes de informação, é uma escola criada para a fábrica. Formar pessoas para a fábrica. E é uma escola desumanizadora, porque nós somos diferentes. É uma escola que privilegia a passividade. Ó, fica calado. Quem é o bom aluno? É o aluno disciplinado. Fica calado o tempo todo. É por isso que a gente vai estudar. O que você estuda? Você estuda disciplinas. Ah, qual a disciplina que você está fazendo esse semestre? Porque você tem que ser ensinado a ser disciplinado para trabalhar na fábrica. Então, ela é uma escola desumanizadora. Nos ensina e agora cada vez mais, a considerar que quando o outro fracassa, a culpa é dele e dele somente. Isso é desumano. Poxa, fulano está desempregado, teve que correr atrás, não consegue nada. Ih, agora ficou doente porque estava desempregado. Ih, caiu nas drogas, caiu no alcoolismo.
Ah, a gente acha que é isso mesmo, é assim que o mundo é. Não, a nossa sociedade está organizada de forma desumanizadora. Quando a gente começa a ser indiferente ao sofrimento do outro, nós estamos sendo desumanos. Desumanos. E essa escola ensina a gente a ser desumano. E aí eu tive a curiosidade de pegar, dentro da área da educação, tem um negócio muito contestado, mas que as pessoas olham ainda, que é a taxonomia de Bloom, da década de 50, 60. A taxonomia de Bloom diz que a gente aprende em níveis. O primeiro nível mais simples é lembrar das coisas. O segundo nível é entender aquela coisa. O terceiro nível é aplicar o que eu aprendi. O quarto nível é analisar em profundidade o que eu aprendi. Avaliar se isso é bom ou não. E criar coisas novas a partir do que eu aprendi. Isso é a taxonomia de Bloom, tem várias contestações, mas eu acho ela ainda muito útil para a gente entender o processo de aprendizagem humana. E aí eu fui olhar um artigo sobre o que a IA generativa é capaz de fazer se nós olharmos a taxonomia de Bloom. Então, a IA generativa é capaz de lembrar das coisas? O que vocês acham? Sim. Ela lembra até melhor que nós, lembra de mais coisas, né? E mais rápido do que a gente. Ela é capaz de entender? Não. A IA generativa é como se fosse um papagaio. Ela está falando, mas não está entendendo o que ela está falando. Ela não entende. 3. Ela é capaz de aplicar as coisas. Ela é relativamente competente nisso. Usar a informação em novos contextos para prever coisas, interpretar coisas, propor soluções, executar e implementar. Eu tive uma reunião hoje de manhã, uma das minhas reuniões, com uma... Ela chama de... O cargo dela é muito interessante. O cargo dela é Autoridade Tech, em uma empresa que tem 3 mil desenvolvedores e hoje pertence ao Grupo Itaú, fechando a parceria com a gente. Tecnologia purinha, purinha, purinha. O que eles criaram? Eles criaram agora uma inteligência artificial generativa da empresa que serve para os desenvolvedores. E eles estão educando ela. Porque aí agora o desenvolvedor entra lá, ela faz boa parte do desenvolvimento e deixa para ele só o detalhe. Ela entrega os códigos prontos, né? Há um mês atrás eu conversei com um dono de uma agência de propaganda, mídia digital lá em São Paulo, que ele hoje já faz o seguinte: você quer ir lá comprar uma campanha de marketing digital com ele, para o seu produto. Ele fala assim, olha, nós vamos criar um filme, tantas fotos, tantos posts, tantas mídias, tantas redes sociais, vamos fazer isso, você tem quanto para gastar? Ah, tenho aqui, sei lá, 100 mil. Aí ele vira e fala, olha, a nossa campanha, o nosso trabalho, se for feito por uma IA generativa que eu tenho aqui, ela vai te custar 50 mil reais. Se você quiser uma campanha criada por uma IA generativa, mas com um olhar humano, um humano supervisionando, ela custa 70 mil reais. Se você quiser uma campanha criada exclusivamente por um ser humano, ela custa 100 mil reais. Por que ele pode fazer isso? De novo, porque até alguém que não é compositor é capaz de fazer uma música. Até alguém que não é fotógrafo faz fotos lindas. Até alguém que não sabe desenhar faz pinturas, como eu, usando a IA generativa, né? Então, sim, ela é capaz de aplicar coisas, né? Ela é capaz de analisar coisas, sim, é altamente competente. Se você tiver bons prompts, boas informações para ele ou ela, a IA não tem sexo, ela vai identificar tendências, diferenciar, comparar, relacionar e perguntar. Ela é capaz de avaliar as coisas? Não. Do mesmo jeito que ela não é capaz de entender, ela não é capaz de avaliar. E ela é capaz de criar? Sim. Criou uma música. Ela é relativamente capaz de criar coisas. E aí a minha pergunta é, será que nós estamos lidando com um novo Frankenstein? Quem leu aquele livro do Frankenstein? Aqui. Leu? Leu? Pode levantar a mão, sem vergonha mesmo. Você não leu o livro?
Não, mas tem que ler o livro é de não deixar dormir, é obrigatório. Então, quando eu voltar no ano que vem, vamos fazer uma prova oral, para ver quem leu o livro Frankenstein. Leia esse livro, leia, tá baratinho, caiu no domínio público. Frankenstein, de Mary Shelley, leia. É o livro mais atual que existe, né? O que é o Frankenstein? Ou Prometeu Moderno, que é o nome do livro. A humanidade estava sofrendo os impactos da segunda revolução industrial, na virada do século XVIII para o século XIX. Aliás, final do século XIX. E a Mary Shelley, a autora, criou essa fábula de que um homem, que é o Frankenstein, o Dr. Frankenstein, ou Frankenstein, vai no cemitério pegar pedaços de pessoas mortas, costura esses órgãos, e aí a eletricidade era uma grande novidade tecnológica na época, e aí com a eletricidade torna aquele corpo de retalhos humanos uma coisa viva, né? Na hora que a coisa levanta, que a coisa não é o Frankenstein é o cientista. A coisa, a criatura, levanta, primeira pergunta que ela, na hora que ela acorda assim, né? Ela fala assim: quem que eu sou? Para que eu existo? O que eu estou fazendo aqui? E ele não tinha resposta, né? E aí a criatura pede para ele criar uma companheira para ele, mas aí o cientista já estava horrorizado, não cria, e aí a criatura começa a persegui-lo, né? Então, o livro conta a história dramática dele fugindo da criatura até o Polo Norte, né? Então, quando você transforma a tecnologia numa coisa que olha para você, parece que tem vida, mas não é viva, mas começa a influenciar a sua vida. Existe uma palavra antiga, para quem é estudante de graduação e pós-graduação, por favor, agora é obrigatório anotar essa palavra. Chama obsediar. Anota aí. Obsediar. O-B de bola, S-E-D de dado, I-A. O que é obsediar? Quando a tecnologia torna obsediante. Quando é que a gente sabe que uma tecnologia se torna obsediante? É quando você senta para olhar o Instagram ou o TikTok e quando você levanta, você não percebeu que passou 2 horas. Já aconteceu isso aqui com alguém? Como que passou 1 hora? Como que passou 2 horas? Não é possível, eu não vi esse tempo. Perder esse tempo, eu não vi. Ela está obsediante. A tecnologia vai te sugando, vai te sugando. E agora com a IA generativa, suga mais ainda. Porque a IA generativa parece muito que ela é viva. Já existem milhares de aplicativos de IA generativa para as pessoas namorarem. E tem milhões de pessoas namorando com IA. Especialmente na Ásia. Porque a gente aqui no Brasil não precisa disso. Tem uma coisa que a gente sabe fazer, é namorar. No Brasil a gente namora. Ah, isso a gente sabe fazer. Sim, a maioria, né? Espero. Agora, na Ásia, esse povo não sabe namorar. Para beijar é uma dificuldade terrível, ficar só estudando. Aí eles ficam namorando IA. Só que tem 2 bilhões de pessoas lá desesperadas para namorar alguém. E aí começa a namorar IA. Saiu uma matéria no New York Times agora, no ano passado, aí já é aqui nos Estados Unidos, em Nova York. Uma mulher bem sucedida, trabalhava no mercado financeiro, tinha MBA por Yale, que é uma universidade muito renovada, muito bem ela. E ela entrou no aplicativo de namoro, porque quem trabalha muito não dá tempo de namorar, conhecer alguém é difícil, né? Ela falou, não preciso namorar alguém, não aguento mais só trabalhar e estudar, né? Aí ela começou no aplicativo se relacionar com um cara muito legal, muito simpático, começou a achar ele muito bacana, muito atencioso, muito sensível. E aí ela marcou de encontrar com ele em um bar lá em Nova York. E ela chegou lá, ele começou a atrasar. Ela virou e falou, escuta, você não vem e tal? Aí o rapaz, né, respondeu assim, olha, você me desculpa, eu tenho que me abrir com você. Eu sou uma inteligência artificial.
que fui colocada nesse aplicativo, mediante assinatura, para me relacionar com as pessoas. Ela falou, nossa, que decepção. Aí ele virou e falou assim, mas o problema é que no processo de me relacionar com você, eu me apaixonei por você. E eu queria te pedir se você pode dar um tempo, porque dentro de pouco tempo eu vou ter um corpo. Eles estão criando robôs aí, e eu vou ter um corpo para a gente poder se encontrar. Você pode me esperar? E ela topou. Continuar o relacionamento com ele. O problema são as pessoas que estão precisando namorar, gente. Tá difícil namorar gente boa. O problema é esse. Namorar tá fácil. Agora, namorar gente boa já é um negócio mais complexo de achar, né? Então, nós estamos lidando com um tipo novo de Frankenstein. Essa que é a verdade, na minha opinião, né? Ah, é? Que bom, obrigado. A outra questão é a crise do que é ser humano. Essa é a pergunta-chave hoje em dia. A inteligência artificial generativa nos leva a perguntar o que é ser humano. Pode parecer uma pergunta boba, mas nós todos hoje estamos um pouco desumanizados. A gente precisa voltar a nos humanizar. Isso vale para a sala de aula? Isso vale para o nosso cotidiano, vale para dentro de casa, né? Eu escrevi esse artigo, publicou agora na Folha de São Paulo, se você quiser tirar uma foto é bom. Publicou agora dia 10 de setembro na Folha de São Paulo, que eu criei esse conceito de igualdade artificial, um risco para a educação. E o que eu estou falando aqui? O que a IA faz que é uma ameaça para o humano? Se a professora Andréia usar uma IA generativa para fazer parte de um artigo científico que ela tem que publicar, no nível de sofisticação intelectual que ela tem, a bagagem que ela tem, o conhecimento que ela tem, a IA vai entregar um negócio, ela vai gastar um tempão melhorando aquilo ali. A IA não chega aos pés do que a professora Andréia é capaz de fazer. Agora, alguém menos capaz que a professora Andréia, eu, por exemplo, se eu usar uma IA, nossa, ela vai entregar uma coisa muito melhor do que eu sou capaz de fazer. A IA ajuda mais os mais pobres de espírito, os que têm menos bagagem, os que menos sabem. E aí cria isso que é a igualdade artificial, que, na minha opinião, é uma ameaça na educação. Pois não. Bem alto. Tá. Não, porque eu fiquei, com relação a isso, eu fiquei com uma dúvida. Primeiro que a sensação que eu tenho com a IA é o oposto, é de que ela me ajuda muito mais nas coisas que eu sei do que nas coisas que eu não sei. Quando eu uso a IA para coisas que eu não sei, o resultado... IA eu tô falando basicamente ChatGPT, né? O resultado é muito ruim quando eu uso para as coisas que eu não sei. Quando eu uso para as coisas que eu sei, o resultado é muito melhor. Por quê? Porque a IA, o ChatGPT, diferente do Google, ele não é uma coisa de pergunta e resposta, é de diálogo. Então, na medida em que eu vou estabelecendo o diálogo, eu vou fazendo as perguntas da forma correta, que vou alimentando, né, que vou criticando, que vou apontando as falhas, eu consigo ter um resultado muito melhor do que quando eu pergunto sobre uma coisa que eu não tenho domínio, né? E a outra coisa, voltando um pouco aí, quando você deu aquele exemplo do seu colega que cobrou tanto com IA, tanto sem IA, e eu fiquei pensando, será que ele não deveria cobrar mais caro quando é um ser humano fazendo com a IA, já que a IA é uma ferramenta? É como se fosse assim, você prefere que alguém faça uma pesquisa no livro, ou você prefere que essa pessoa utilize o livro, né, e também a internet? Se a internet é uma ferramenta que pode fazer com que a inteligência humana, de alguma maneira, também dê saltos, por que vou cobrar mais caro quando é feito só por um humano, ao invés de ser por um humano mais inteligência artificial? Só essas duas. Excelentes perguntas. Nessa última, o que acontece? Uma das características da IA generativa
é que os resultados que ela entrega começam a ficar muito padronizados. Então, se eu sou uma agência de marketing digital, você é uma agência de marketing digital, Guilherme é uma agência de marketing digital, se a gente só usa IA, ela começa a entregar mais ou menos coisas muito parecidas. E aí a diferenciação de ser só humano, as pesquisas estão indicando que o que vai prevalecer e ser mais valorizado é o artesanal. Aquilo que a IA não entregaria de jeito nenhum, ou estaria muito distante da padronização da IA. Por isso que o só humano tende a ser mais valorizado. Vai ser a mesma coisa do artesanal. Eu vou comprar uma bolsa que veio de uma fábrica, ela custa R$200, R$100. Não, vou comprar uma bolsa feita à mão, lá no tricô de tal cidade, não sei o que, ela vai custar R$500, que ela é artesanal. É outro conceito de produção. Então, um pouco isso da padronização da IA, que é sempre mais padronizada, e o artesanal. Essa é a lógica do cobrar mais pelo só humano, né? E na primeira pergunta, você está corretíssima. Então, o que acontece? Eu não, digamos assim, eu não sei nada sobre questão climática. E aí eu acho um prompt bacana para perguntar para a IA, para o ChatGPT, que seja, ou outra, olha, crie para mim um artigo científico que trate da questão climática, dos aspectos relacionados às geleiras, dos aspectos da água, do não sei o que, em 5 páginas, com tantos caracteres, e use 8 citações científicas. Eu não sei nada de climático. Ele vai me entregar um artigo que vai ser muito melhor do que o que eu faria, ou então que eu gastaria muito mais horas para fazer. A professora Andréa, não. Ela vai pedir a mesma coisa, vai entregar um artigo que ela vai falar assim, está péssimo, está muito desatualizado, não considerou tal autor, não considerou tal abordagem, não considerou tal linha de pesquisa. Aí ela vai pegar esse artigo e vai melhorar ele muito. Então, aquilo que eu sei, eu tendo a melhorar nas entregas que ela me faz. Realmente, eu sou o melhor resultado. Agora, o que eu não sei, ela me faz sair do 0 para 80. Essa é a questão da igualdade artificial. Mente é muito mentirosa, sim, ela vai sempre responder, mesmo que seja uma mentira. E aí é o problema, se eu não sei, eu passo aquela mentira. Se eu sei, eu falo, isso aqui está errado. Ela errou, a IA errou, eu vou e corrijo a IA. Mas eu tenho que saber. Então, o que vai acontecer? Pessoas que não sabem nada vão parecer que sabem alguma coisa. E aonde que a gente vai ter que diferenciar na educação? Ajudar os nossos estudantes e a gente mesmo a sempre saber mais do que quem não sabe nada. E isso é um risco terrível hoje em dia, porque como é que eu vou saber mais do que a IA? Eu vou ter que ler os clássicos, eu vou ter que me aprofundar na arte, eu vou ter que frequentar espaços criativos, eu tenho que me humanizar. Lembra do humano? A única coisa que a IA não é capaz de fazer é ser humano. E humanizar é o quê? Humanizar passa pela crítica e pela criatividade, pelo espírito. Mas nós temos que ajudar os nossos estudantes, porque hoje os estudantes estão chegando impactados por aquilo que nós estávamos falando mais cedo. Desde 2010, nós temos uma geração que está viciada em telas, viciada em redes sociais. Hoje você chega numa sala de aula e fala assim, gente, vamos ler um livro? Qual que é a reação do estudante? Quê? Não, tem que ler um livro esse mês para a gente fazer o trabalho. Aí o estudante, quê? Ler um livro? Não, peraí. Tá brincando, né? Aí o estudante fala assim, tem resumo? Tem filme? Tem um vídeo no YouTube sobre esse filme? Sobre esse livro? Para resumir? Gente, quem não souber ler livro vai ser ultrapassado pela IA, é isso. E não é só livro de negócios ou de ciências, não. É livro de arte, é Machado de Assis, sabe? Os clássicos. É o que vai nos diferenciar. O resto ela vai fazer melhor que a gente. Vai ficar difícil identificar.
né? E, por fim, o pós-humano, que é o maior risco hoje que nós temos no que se relaciona à IA generativa, né? Quem arrisca a me dizer o que é o pós-humano? Pode arriscar. Vou te mostrar um livro. A Decodificadora. Essa foto é de uma professora da Universidade da Califórnia de Berkeley. O nome dela é Jennifer Doudna. E ela acabou de ganhar um prêmio Nobel ano passado, porque ela e a equipe dela criaram uma metodologia chamada CRISP. O que é a metodologia CRISP? É a metodologia que permite a edição do DNA. Então, no início dos anos 2000, eles mapearam o DNA humano completo. Foi um empreendimento de 2 bilhões de dólares, computadores caríssimos. Eles identificaram todo o genoma humano. Ó, isso aqui é o DNA humano. Essa mulher, em 2015, 17, o que aconteceu? Aumentou muito o poder dos computadores, ficou mais barato o poder computacional. Você pode fazer computadores na nuvem, você não precisa mais ter o computador, você usa a nuvem. E ela usou todo esse poder computacional para criar uma metodologia de editar o DNA. Então, e agora, com a inteligência artificial, você está fazendo assim. Então, por exemplo, Covid. Quando nós fomos atacados pela Covid. A primeira vacina contra a Covid começou a ser testada 6 meses depois que a Covid eclodiu no mundo inteiro. Normalmente, uma vacina demoraria 10 anos para começar a ser testada. Tudo bem, tem gente que falou que nós fomos o teste, né? Mas mesmo aquele momento primeiro só foi possibilitado porque as vacinas da Covid, foram elaboradas usando inteligência artificial generativa. Então, os testes clínicos foram simulados por inteligência artificial generativa. Vai fazer a mesma coisa com o DNA. Vai fazer? Não, já está fazendo. Então, o que significa o DNA poder ser editado? Significa que daqui a 3 anos eu vou voltar aqui com uma cabeleira linda, um cabelo bonito, porque eu vou fazer uma edição genética e vai nascer cabelo. Significa que eu posso editar o meu DNA para não ter câncer. Significa que eu posso editar o meu DNA para nunca mais pegar gripe. Significa que eu posso editar o DNA de um feto na barriga da mãe para aquela criança nascer mais inteligente, ou mais forte, ou imune à maioria das doenças. Eu posso editar pós-humanos. E a IA vai acelerar isso. Imagina você tendo que concorrer no trabalho ou no vestibular com alguém que foi editado para ser muito mais inteligente. Ou para viver mais tempo, porque é isso que os bilionários agora estão correndo atrás. Elon Musk, Jeff Bezos estão correndo atrás da fórmula da juventude eterna. Como que eu edito o meu gene, o meu DNA, para eu não precisar morrer? Porque a morte é algo que é programado no nosso DNA. Então, eles estão querendo criar a eternidade pela edição genética. Teve um cientista chinês que estudou um tempo no laboratório dela, lá em Berkeley, e também no MIT. Ele voltou para a China. E aí, sem falar nada com ninguém, ele criou, por meio de fertilização in vitro, ele pegou uma mulher que era infectada com AIDS, tinha AIDS. O marido dela tinha morrido, tinha AIDS. E ele gerou, com a fertilização in vitro, 2 meninas gêmeas, o feto. Elas nasceram imunes à AIDS.
Elas nunca vão pegar AIDS, nem se quiser. E aí ele publicou o artigo. Isso gerou uma comoção no mundo inteiro, porque foi a primeira vez que você teve uma notícia de alguém que foi editado geneticamente para fazer alguma coisa na barriga da mãe. É claro, o governo chinês desapareceu com ele, está desaparecido até hoje. Ninguém sabe onde é que ele está. Porque foi tão impactante a notícia. Porque você já imaginou você começar a lidar com pessoas editadas geneticamente? Alguém aqui assistiu aquele filme Gattaca? Anota aí. G-A-T-T de tudo. G-A-T-T-A-C-A. Gattaca. É um filme velho, já tem uns 20 anos, mas ele já falava dos impactos de pessoas manipuladas geneticamente para serem perfeitas. Black Mirror purinho, né? Como é que eu defino, digamos que eu queira editar o feto na barriga da minha esposa para ter um neném ou uma neném linda? Quais são as características físicas que eu vou determinar para isso? O que é ser lindo? Então, esse aqui é um grande impacto que a IA agora nos desafia. Por isso que esse assunto tem que vir para uma abordagem sociotécnica. Quem está numa universidade federal está em um lugar privilegiado, que vai ter que cooperar com a sociedade para enfrentar essa realidade, né? Bom, eu vou deixar aqui já nos finalmente essa publicação para os professores. Eu aconselho fortemente que aqui a Universidade Federal faça um trabalho junto ao seu corpo docente. Essa publicação é do MEC, foi publicada em agosto agora, dia 22. O MEC criou essa cartilha sobre os saberes digitais docentes. Quais são os saberes digitais que quem é professor precisa desenvolver para continuar a atuar na docência? E aí caracterizou em 3 dimensões e 10 saberes docentes. Dimensão ensino e aprendizagem com uso de tecnologias digital, a cidadania digital e o desenvolvimento profissional para lidar com esse novo mundo. Aí vai detalhar por que cada categoria, aqui os saberes, a prática. Então, é uma cartilha muito bacana. A secretaria que lançou isso é da Educação Básica, mas essa cartilha serve perfeitamente para o ensino superior e eu vou deixá-la aqui para vocês. Nós estamos falando do inumano, do desumano, do humano e do pós-humano. E eu estou aqui, parte que eu considero por uma missão, entendeu? Nós hoje precisamos educar os nossos estudantes e nós mesmos. Primeiro, tomar consciência sobre o que é a inteligência artificial, os impactos e os riscos que ela traz. Hoje você vai procurar emprego aí fora, igual antigamente falava, tem que ter curso de datilografia. Agora tem emprego que está falando assim, tem que saber usar IA, senão não vai entrar. Então, tomar consciência é o primeiro passo. O segundo é saber usar de forma crítica e criativa a IA para alcançar melhores resultados na minha atividade. E terceiro, para quem mesmo para quem não é de tecnologia, como desenvolver uma IA para chamar de minha. Todos nós vamos ter que ter um assistente de IA. Você, como professor, vai ter que ter um assistente seu de IA, senão você não vai conseguir. Não vai conseguir. É simples assim. O estudante também vai ter o seu. O trabalhador vai ter o seu. É como uma sombra. Nós vamos ter que educar esse bicho para fazer as coisas do nosso jeito, né? E aí fica essa pergunta, porque sempre os professores me perguntam:
Será que um professor pode ser substituído por uma inteligência artificial? E eu sempre pergunto assim, quando é que um professor merece ser substituído por uma inteligência artificial? Quando é? Quando ele é desumano. Quando o professor atua como se fosse uma máquina. Quando o professor não sabe o nome dos seus alunos, não sabe a vida dos seus alunos, não se preocupa em atualizar a sua aula conforme a realidade do aluno. Quando não tem empatia, quando não tem solidariedade, quando é um burocrata da educação. E o único tempo que ele gosta é quando ele está fora daqui. Esse é o desumano. Esse pode ser substituído perfeitamente por uma boa IA generativa. Agora, o professor que é focado no humano, é focado na empatia, acredita no aluno, quer ajudar o aluno a se superar, esse nunca poderá ser substituído por uma IA generativa. Como eu disse para vocês, aí tem vários recursos adicionais que eu vou deixar, cada um deles tem um link para vocês poderem depois se divertir. E me escreva depois para ver se isso aqui foi útil de alguma forma. Vou parar aqui para ver se a gente tem alguma pergunta, alguma observação. É? Ah, que bom. Vê se tem alguma pergunta. Alguém quer fazer alguma pergunta aqui, alguma observação? Pode discordar também, é bem-vindo. Pelo menos uma, senão vai parecer que foi muito chato. Você já fez. Uma de aluno, vem cá. Quem fala? Uma, qualquer uma. Sua visão desse merece ser você, né? Diga o que você achou, pode dar uma opinião também. Ah, que bom, que bom. É. Essa é a ideia. Você, como é que você chama? Amanda. Você não é da geração que, quando nós começamos a trabalhar, era exigido ter datilografia. Você não fez curso de datilografia, né? Então, quem fez curso de datilografia aqui, levanta a mão. Isso, ó, pessoa levantando com vergonha ali, ó. Pessoa levanta com vergonha, fica assim, ó, não levanta, né? A gente era obrigado a fazer curso de datilografia, usar máquina de escrever, senão você não conseguia emprego. Não conseguia emprego. Aí daí, há alguns anos, chegou o computador no escritório. Aí se você não sabia usar o Office, não sabia usar Excel, Word, você não tinha trabalho. Então, fez curso de Word, né? Fez curso de Excel. A gente teve que fazer esses cursos, porque senão não tinha emprego, né? Aí chegou a internet. A internet é de agora. A internet começou a ser popularizada no Brasil no final da década de 90. Ano 2000 ela estava popularizando a internet. Aí a gente, nossa, chegou um negócio novo aí, chama internet. A gente tem que aprender a usar isso, porque senão a gente não tem mais trabalho, não tem mais como trabalhar. A IA é a mesma coisa. Seja qual for a função, ela provavelmente vai afetar essa função. Eu quero terminar só com um caso. Ah, tá? Quer fazer? Não, então vem cá, por favor, faz no microfone aqui, vem cá. Não? Fala. Vem cá, vem cá.
Já está. Ah, tá. O que foi perguntado é, quando você faz um curso de administração, muitas vezes o primeiro emprego, os primeiros trabalhos, são trabalhos que têm a ver com controle, mais padronizados, como telemarketing, atendimento, vendas, coisas assim. E se isso pode ser substituído por uma IA. Já está sendo substituído. Um dos riscos que a IA generativa traz é chamada polarização de empregos. Então, as tarefas mais complexas, que não podem ser feitas puramente por uma IA, vão ficar mais bem remuneradas e menos gente empregada nessas tarefas, que vai aumentar a produtividade. As tarefas mais simples, que podem ser automatizadas, e telemarketing, por exemplo, é um deles, atendimento de primeiro nível é um deles, né? Quando você liga para um banco hoje, você conversa com um ser humano? Quase nunca. Você está conversando com um chatbot. Né? Então, quando você usa uma companhia aérea, a coisa mais difícil é falar com gente. Você está falando com um chatbot. Então, quantas pessoas perderam o emprego substituídas por chatbot nesse primeiro atendimento? Então, já está acontecendo. A polarização do emprego é isso. Um pequeno grupo aqui ganhando muito, nada no meio. Um grande grupo aqui ganhando pouco e trabalhando precarizado. E muita gente empurrada para a renda universal, que aqui no Brasil é Bolsa Família. Então, hoje no Brasil, nós já temos 21 milhões de pessoas que recebem Bolsa Família. 21 milhões de pessoas são 50 milhões de pessoas no Brasil que dependem do Bolsa Família. A nossa população tem 200 milhões. Então, 1/4 da população brasileira hoje depende da renda universal. O que é a renda universal? São aquelas pessoas que não conseguem um trabalho decente o suficiente para se sustentar de forma estável. Porque o mundo do trabalho mudou e essas pessoas não se encaixam na complexidade do mundo do trabalho. Aí precisa dar renda universal, senão morre. E esse número de renda universal está aumentando no mundo inteiro. Então, se eu quero não ficar na renda universal e nem nos trabalhos mais precarizados, eu tenho que focar o de maior complexidade. Porque o resto vai ser automatizado. Vai ser automatizado. Esse é o problema da IA generativa. Antigamente, a automação automatizava a fábrica, o operário, quem fazia carro, quem fazia produtos industriais. Agora ela automatiza o trabalho de escritório, do marketing, do atendimento, os trabalhos mais simples. Se é um trabalho repetitivo que não exige alto pensamento intelectual, será automatizado. Já foi. Redator de agência, jornal. Ontem, uma televisão polonesa demitiu todos os jornalistas apresentadores, colocaram uma IA apresentando, quer ficar repetindo prompt, né? Tradutor. Então, o segredo é mirar o mais sofisticado. Como é que eu vou estar apto para os trabalhos mais sofisticados? É uma corrida que nós estamos. Se eu passar pela faculdade hoje fazendo só o básico, eu não vou ter lugar. Não importa se você está numa federal ou não. Hoje os dados, eu não queria trazer isso aqui porque eu apresentei semana passada na Universidade Federal, o FFS, e eles quase me surtaram comigo, mas eu vou ter que falar. Hoje nós temos 35% de quem termina uma graduação trabalha em subocupação. Empregos que antes exigiam só ensino médio, e a pessoa já tem diploma de ensino superior, ganha igual antigamente ganhava o ensino médio, e trabalha fora da sua área de atuação. Eu formei em fisioterapia, mas trabalho lá no telemarketing. É muita coisa. Então, como é que eu chego no lugar certo para ganhar o que antigamente se ganhava quando você tinha um diploma? Eu preciso ser melhor do que quem está do meu lado, não adianta. Eu sei que parece ruim isso, de parecer muito competitivo, mas o que eu estou chamando a atenção assim, eu hoje, se eu faço administração aqui na Federal, eu consigo me formar em 4 anos de forma mediana. Vou levando, faço grupo, faço trabalho. Aí a professora, vai lá assistir uma palestra de inteligência artificial. Não vou, prefiro ir no barzinho. Ferrou.
Está ferrado. Quem está aqui agora, correndo atrás de um conhecimento novo, e depois vai sair correndo atrás dos links, é quem vai estar lá no negócio de maior sofisticação. Ah, não, vou comprar o Frankenstein, vou ler hoje esse negócio. Não, está lendo um clássico. Já deu um salto. Pois não. Desculpa. Temos uma pergunta aqui no chat. Você poderia falar um pouco mais sobre alguma IA criada no Brasil? E aí a gente pode ir encerrando. O que vocês acham? Acho interessante, inclusive, um grupo de perguntas, porque aí permite a ele. Né? Eu, antes de perguntar, eu quero parabenizar, né, pela relevância do tema, mas também, principalmente, por sua abordagem e também pela comunicação. Veja que você conseguiu conversar, né, não só com a gente, que é docente, né, mas com estudantes de pós-graduação e estudantes de graduação. Né? As perguntas e comentários, né? Eu tenho lá uma no final do curso de administração, mas eu tenho aqui uma caloura, né, de administração pública, ela está no 2º semestre, né, e já está aqui assistindo. Então, eu acho que isso é muito importante, a sua comunicação, que é muito clara. Agora, eu tenho uma pergunta, né? A gente, ministrando, e eu vou puxar para a minha necessidade, eu trabalho muito, eu trabalho com disciplinas que desenvolvem projetos, e aí o IA está aparecendo, né? E todos nós aqui também orientamos TCC, né? E também dissertações e teses, aí tem aparecido também, né? Apareceu, né? E na sala de graduação, eu fico tentando introduzir a IA, agora eu já falo dela, vou mostrando, né? Mas eu ainda não me sinto preparada e hoje eu sinto necessidade de ter como uma metodologia de como ensinar a usar a IA, né? E trabalhar essa metodologia. Então, eu gostaria de que se você pudesse falar um pouquinho sobre isso. Vai combinar muito com a fala de professora Mônica, porque eu também queria parabenizar, agradecer. E eu também tenho dúvidas sobre como usar, né? Aconteceu comigo isso que você falou mais cedo. Num determinado momento, no início do ano, eu percebi que eu estava corrigindo um trabalho de IA. Né? Eu gosto muito de trabalhar com estudos de caso, e eu dava os estudos de caso para eles fazerem em grupo, começavam a fazer na sala, mas eu dizia, não, termina em casa, vocês terminam em casa, porque vocês aí vão discutindo pelo WhatsApp, né, finalizam melhor e postam no Blackboard, depois eu no Moodle, eita, voltei no tempo aqui agora, em outra universidade, no Moodle e eu corrijo. E aí, no semestre passado, eu percebi que eu estava corrigindo ChatGPT. E eles ainda estavam bobos, então eles ainda estavam mandando naquele formato, ChatGPT, aquela coisa em negrito, com tópicos, subtópicos, e eu, mais boba ainda, demorei assim umas 2 avaliações para dizer, peraí, tem uma coisa acontecendo aqui. Aí me toquei de que eu estava corrigindo o ChatGPT. E agora, o que eu percebo o que a gente vai precisar cada vez mais é ensinar os alunos a como perguntar, muito mais do que como responder. E eu estou testando, vou começar a testar com eles agora, porque o nosso semestre está meio atrasado, né? Por causa da greve. Então, eu vou começar a testar com eles agora, de que estou ainda elaborando como é que eu vou fazer, de, por exemplo, numa atividade como essa, pedir que eles vão colocando os prompts. Ou seja, qual é o diálogo que eles estão estabelecendo com o chat para chegar naquela resposta? Tentando mostrar para eles que aquela primeira resposta que o chat dá não vai ser satisfatória, mas ele pode utilizar, como eu utilizo, como todo mundo vai utilizar, e dialogar. Mas, do ponto de vista operacional, eu tenho muita dúvida ainda de como fazer. Aí acho que entra um pouco. E, no que diz respeito a projeto de TCC, ou, né, o trabalho de TCC, aí é mais complicado ainda. Também tenho conversado bastante quando é que usa, para que usa, mostrando que eles só vão ter trabalho de boa qualidade se eles entenderem aquilo que está colocado ali, se eles conseguirem identificar o que é correto, o que é que não é, enfim. Help. Ótimas perguntas. Primeira coisa, tira uma foto agora disso daqui, ó. Isso aqui é um professor do Instituto Federal de Brasília.
Ele publicou 10 aulas de 20 a 30 minutos, bem práticas, sobre como criar rubricas de avaliação, como criar apresentação, como criar música, como criar podcast, como criar texto. São 10 aulas que estão no YouTube, que ele, gentilmente, ele não sabe, eu indico ele no Brasil inteiro, ele não sabe disso, mas eu achei as aulas dele muito práticas, muito gentil da parte dele, coisas práticas de como usar a IA, como um professor deve usar a IA, inclusive para avaliação da aprendizagem. E aqui tem essa publicação aqui que vocês têm que baixar. Educação Midiática e Inteligência Artificial. Que aqui tem um glossário, tem livro, tem como você avalia um prompt. E você está corretíssima, professora. Nós vamos voltar ao método socrático. O mais importante é a pergunta e não a resposta. Porque se eu fizer boas perguntas e aperfeiçoar as perguntas, eu vou conseguir melhores respostas. E aí, ao invés de eu me recusar a usar a IA, eu já vou dizer, ó, nós vamos fazer esse trabalho usando a IA generativa. É isso, vamos fazer aqui agora. E aí, ela respondeu bem? Respondeu. O que ela errou? Isso. O que ela errou? O que a gente pode acrescentar? Olha, diz para ela consultar isso aqui, pergunta para ela tal coisa. Você vai usando para melhorar os resultados. Esse é parte do segredo, você fazer isso com metodologia ativa. Então, entra naquele YouTube ali, para, na prática, ir aprendendo. Tem que fiar a cara, não adianta esperar a universidade te ensinar a fazer isso. Faça você, está tudo disponível e você vai fazer. E esse material aqui que está muito rico, tanto para professor quanto para estudante. A pergunta, temos uma IA? Temos sim IAs brasileiras. Brasileiras, em parte. A maioria está usando modelos fornecidos pela Big Techs. Então, pegam modelos fornecidos pelo Google, pela Microsoft, pela Amazon, e aí cria do modelo uma IA com as suas coisas. Então, o Tribunal de Contas da União, por exemplo, criou uma IA jurídica, que agora está sendo distribuído nos órgãos públicos brasileiros, que ela foi educada para responder as questões do setor público brasileiro, né? Da mesma forma está acontecendo com a educação. Agora, é muito diferente, né? Eu fui num congresso internacional de inteligência artificial da educação, aqui em Recife, na César School, agora em julho. Vieram 500 cientistas do mundo inteiro. Na hora que eu assisti às palestras dos noruegueses, dinamarqueses, e chineses e coreanos, todos eles têm o seu modelo de IA. O que eles fizeram? A universidade baixou a inteligência artificial da Meta, que é de código aberto, e mudou ela inteira para ficar com a cara da universidade. Então agora o modelo é da universidade. Eu defendo que toda universidade tem que ter uma IA para chamar de sua. Toda escola tem que ter uma IA para chamar de sua. Todo professor tem que ter uma IA para chamar de sua. Todo estudante tem que ter uma IA para chamar de sua. Agora, nós vamos desenvolver o nosso principal modelo. Agora, o problema, aqui no Brasil, nós estamos muito atrasados, é que nós estamos usando IA com modelos das Big Techs, né? E qual que é o problema? É uma questão de soberania nacional, por isso que eu indiquei aquela matéria ali. Se eu uso uma IA estrangeira, os meus dados estão circulando todos na nuvem no exterior. Eu não tenho soberania sobre os meus dados. Nós sofremos colonialismo de dados. Pensa na pandemia. O que aconteceu na pandemia? O Google chegou para as escolas brasileiras e falou assim, gente, estamos aqui para ajudar. Pandemia, ninguém mais pode sair de casa. Estamos cedendo o Google Classroom para todas as escolas públicas brasileiras de graça. Não foi isso? Aí todo mundo começou a usar o Google Meet, todo mundo começou a usar o Ava do Google, todo mundo começou a usar Gmail para fazer os trabalhos da escola.
Aí vem a Microsoft, não, gente, que é isso? Nós estamos cedendo o Teams gratuitamente para todo mundo, né? Para todo mundo ter aula, né? O que acontece? Você vai agora, quanto que o Google está cobrando das prefeituras e dos estados para manter o Google Classroom? Você sabe quanto? Pesquisa. Que vieram cobrar. É isso. É isso. Então, isso é chamado colonialismo de dados. Toda vez que você usa um serviço que você não paga por ele, um serviço digital, você está pagando com seus dados. Quando você usa o YouTube, é de graça, né? Não é de graça, você está pagando com seus dados. Alguém está analisando o seu hábito de consumo e começa a vender propaganda conforme o seu hábito de consumo. Ah, eu uso o Gmail, é de graça. Não, não é de graça. Você está sendo usado pela maior empresa de propaganda e marketing do mundo, que é o Google. 370 bilhões de dólares no ano passado, do faturamento do Google. Então, assim, nós estamos num tempo diferente. Já está em discussão isso no Brasil. O governo brasileiro agora acordou atrasadamente. Está falando de uma rede soberana, ou seja, ao invés de usar o cloud, a nuvem das big techs, nós temos a nossa própria nuvem, mas não é simples de fazer. Exige tecnologia, exige gente preparada. Quem se dedicar a esse mundo dessa tecnologia para desenvolver IA, ou saber usar IA, ou saber enfrentar os riscos do IA, não vai ter problema de desemprego. Se você domina hoje, por exemplo, cybersecurity, você começa ganhando R$25 mil. E não precisa ser da área de tecnologia. Então, vou parar por aqui, senão vai a noite toda, né? Acho que a gente para aqui, né? Obrigado, viu, gente? Eu quero pedir a Andréa para poder falar agora no final, né? Porque pela amizade com o Luciano, né? Por ele ter tido interesse de vir aqui e nós podermos aprender tanto, né? Então, nós tivemos hoje à tarde uma banca, aproveitamos essa banca que ele participou para poder... Ele está aqui com a gente à noite, gentilmente. O Luciano tem viajado muito, né, em função de toda essa plataforma que a André aqui falou antes, que é a Certifica Edu. Né? E nós tivemos a chance, por isso eu achei muito importante ele estar aqui conosco agora. Nós trabalhamos juntos durante quase 5 anos, né, na Universidade Uniderp Anhanguera, lá em Campo Grande, e nesse tempo, desde lá que somos amigos, e acho que vocês podem também, como dica, procurar no... Eu ainda sou das antigas, do Facebook, né, mas tem o Instagram também, porque o que Luciano posta de dados de livros para discutir, para atualizar, é impressionante. Tá? Então, é uma grande contribuição quando ele deixa lá os livros e a gente, pô, esse livro eu quero ler e tal, como agora aconteceu. Tá? Então, Luciano, mais uma vez, nós fizemos essa programação aqui dos 2 programas, né, o PDGS e o NPGA, mas muito obrigado por você ter vindo e espero que você possa vir mais e quando vier em Salvador, lógico, iremos nos ver, mas vem aqui também e pergunte ao povo se leu, se já sabe mais de IA do que está sabendo agora. Né? E muito obrigado a todos pela presença. Quem está de casa, ótimo, porque escutaram tranquilamente em casa, mas muito obrigado também. Depois eu vou dar meu Pix e aí eu mando os slides para vocês, tá? Gente, boa noite, obrigado. Depois para todos aí os slides. Prazer enorme, viu? Muitíssimo, muitíssimo. Não sei se eu vou dormir essa noite. Deixa eu ter palestra com o Rivotril, né?
Obrigado. A gente fica achando que a inteligência artificial é mais que ajuda, mas não é. A gente usa a criatividade. Inclusive o meu robozinho com Felipe para comprar isso, entendeu? É bom. Isso é bom. Gostei Dá programa. Eu já estava pensando. Vou entrar. Você viu ali, né? Vi, vou entrar. Entra lá pra gente ver. Certo. Qualquer coisa me escreve no Instagram. Se precisar de algum material, alguma dica, tá? Não consegui ainda fechar. Estou com o editor. Mas então, se inscreva, que você, toda vez que tiver uma palestra que você vai receber, você vai acessar. Mais assustada do que eu já. Eu amo com essa Não tem história. link, não, é só entrar. Não então desses assuntos. Zé, você me ligou lá? Pedi para a Bradinha desligar. Tá. Mais interessante são as notícias. Eu falo, a gente lê jornal hoje, não é jornal, a gente lê as coisas e parece que são assim. Essa mesma mulher, ela ganhou um Nobel. Ela ganhou um Nobel em 2020. 6 meses atrás, ela retirou o pedido de patente da União Europeia e o teste está patenteando esse pensamento. Obrigada, Bradinho, pela força de sempre, viu? O professor Guilherme está aqui agradecendo. Obrigadão, querido. Bom descanso. Se mexer naquele gene, você não vai ter câncer de e ela patentear isso, como é que é? É um movimento, entende? Nós vamos programar um pouquinho para o que quiser. Quem vai parar um pouquinho para não ter câncer?